Fala galera, bem-vindos a mais um videocast aqui do Cardio Papers. Aqui a gente te ajuda a se atualizar, mesmo se você não tiver tempo. Para quem não me conhece, meu nome é José Roberto, sou colaborador aqui da página e hoje a gente vai estrear um novo modelo de podcast. Também quero saber se vocês vão gostar ou não, então não deixem de comentar no fim aí, o que eu quero saber o que vocês acharam. E hoje eu vou trazer novamente uma convidada muito especial e estaremos em 3 pessoas hoje aqui para discutir sobre dislipidemia em situações bem específicas. A gente vai discutir em formato de casos clínicos para ser uma coisa bem palpável e prática para você no dia a dia. Então, eu tô aqui hoje com a Elaine Coutinho, que já participou aqui do primeiro podcast do ano sobre dislipidemia. Elaine, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. E para quem não te conhece, se apresente também, por favor. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Meu nome é Elaine, eu sou cardiologista. Hoje o José disse que nós estamos em 3, porque a Mariana veio com a gente. Eu estou grávida de 33 semanas. E eu sou, vocês sabem, apaixonada por educação e particularmente a respeito desse tema que é a dislipidemia. Mariana já vai nascer desenroladíssima, já está participando de podcast antes mesmo de nascer. Isso aí. Legal. Bom, então, pessoal, a gente vai começar. Hoje, a gente vai dividir esse podcast em 2 episódios, para vocês já saberem como é que vai ser a dinâmica. Cada episódio com 4 casos clínicos. Então, hoje a gente vai falar sobre dislipidemia no HIV, dislipidemia na doença reumatológica, dislipidemia no doente renal crônico e dislipidemia também na gestante também, que a gente também acaba tendo muita dúvida em relação a isso, tá? É isso, né, que a gente vai falar. Não tô viajando não, né? Então, maravilha. No próximo a gente ainda vai falar mais ainda sobre dislipidemia, mas eu comento no próximo episódio. Então, Elaine, vamos começar com o primeiro caso clínico, que isso são dúvidas que a gente recebe no dia a dia, são dúvidas que a gente tem aqui dentro do nosso curso de consultório também, que a gente acaba respondendo. Então, são coisas muito pra gente ter na manga aí, pra saber como lidar, porque vão aparecer. Uhum. Então, o primeiro caso que vai aparecer até aqui embaixo da tela é um homem de 45 anos, com um diagnóstico de HIV há 10 anos. Ele faz uso de TARV, com ritonavir, tenofovir e efavirenz. Não é o esquema atual, né, que a gente tem pelo Ministério da Saúde, mas é o esquema que vinha usando e tá bem. Segue bem com carga viral baixa, indetectável. Então tá tudo indo muito bem nessa parte. E aí, na consulta de rotina, o infecto viu uma dislipidemia, um LDL aumentado de 160 e começou simvastatina. Ponto. Esse é o caso. Então a gente vai discutir a partir disso. Elaine, tá certo, não tá? O que você quer comentar? E aí você vai me perguntando, eu vou te dando os dados aí. Perfeito. Então, nós estamos diante de uma dislipidemia em uma situação, uma população especial, né? Então, tem o doente renal crônico, tem o paciente idoso, tem a gestante. Aqui nós estamos diante de um paciente com quadro inflamatório crônico, ainda que em tratamento, mas um quadro inflamatório crônico que é o paciente com HIV. Mesmo que controlado. Mesmo que controlado. Isso é importante. Então, a minha pergunta, eu te devolvo, né? O que esse paciente tem de fator de risco? De Beleza. Antecedente pessoal, de antecedente familiar? Aquela coisa, você pergunta pra ele, ele fala que ele não tem mais nenhum outro fator de risco, mas ele usa losartana, 50mg 2 vezes, e amlodipina. Então, é um hipertenso, né? Faz uso de 2 medicações aí, pelo menos, talvez seja um estágio 2 aí, para fins didáticos. Uhum. Tabagista ativo também, 20 maços-ano, e tem um histórico familiar de DAC, o pai teve infarto aos 48 anos. Perfeito. Então, nós estamos diante de um paciente com quadro inflamatório crônico. E o que a gente vê, né, a respeito desses pacientes devido à terapia antirretroviral? Que a sobrevida deles, felizmente, tem se tornado, né, cada dia maior e, consequentemente, eles ficam expostos aos fatores de risco habituais, então, por mais tempo. Então, quais são os passos no atendimento desse paciente lá no consultório? Então, assim como em qualquer outro caso, estratificação de risco cardiovascular. Perfeito. Estratificação de risco cardiovascular por quem? Pelo nosso score de risco global de Framingham. Apesar de a gente ter dito, né, que é uma população de risco especial, né, isso não é contemplado no nosso score global, mas é o que a gente deve usar. E até mesmo o fator de risco familiar também não é contemplado, né? Não no é score de risco contemplado. global. Perfeito. São coisas pra gente levar em consideração a mais, né? Isso. E assim, quando que a gente vai fazer essa estratificação de risco? Isso é uma coisa bem interessante que a diretriz traz. Em primeiro lugar, na admissão, então nesse primeiro perfil lipídico que a gente tem, depois de 1 mês da introdução da terapia antirretroviral
e a cada 6 meses, ou quando a terapia antirretroviral for ajustada. Então, quer dizer, é um quadro de estratificação de risco que vai ser mutável de acordo com a fase em que você está acompanhando o seu paciente e de acordo com os níveis de lípides que ele tiver. Mas ainda assim, vamos supor um outro caso assim, mas talvez não mude, porque se o cara, por exemplo, já infartou, Perfeito. pode até ficar DLE reavaliando. vai ser uma prevenção secundária, Mas né, ele com é muito meta alto risco. determinado. Exato, Isso, ele perfeito. já vai ter isso também em mente. Perfeito. Beleza. Então, Elaine, resumindo, é um paciente HIV, 45 anos, LDL aumentado de 160, hipertenso, tabagista e histórico familiar. Qual meta que você daria pra gente perseguir pra ele? Esse paciente, quando a gente coloca no score de risco global, ele se enquadra no alto risco cardiovascular. Meta de LDL quanto, mais ou menos? Inferior a 70, preferencialmente. E aqui, Beleza. de forma bem interessante, assim, nós estamos, então, sempre, né, focando na prevenção de risco cardiovascular. Mas a dislipidemia do paciente com HIV típica, ela também enquadraria HDL baixo e triglicérides alto, que vai ser um ganho secundário que a gente vai ter na nossa prevenção de risco, que a gente vai introduzir. Maravilha. E aí, o que você comentaria assim? Ele recebeu uma Simva 20. Você acha que vamos chegar nessa meta com LDL de base de 160? Então, assim, são 4 pilares, né? Atendi um paciente com HIV positivo. Então, primeiro ponto, estratificamos o risco cardiovascular, identificamos que o alto risco, a meta de 70. Segundo ponto, estimular a mudança de estilo de vida, assim como a gente estimula para todos os nossos pacientes. Terceiro ponto, discutir com o infecto dele a respeito da melhor terapia. Então, é uma relação de amizade entre as especialidades tem que ter e de bom convívio. E em quarto ponto, escolher o tratamento para ele. E aqui nesse ponto, a questão da escolha da terapia hipolipemiante tem que estar de acordo com o retroviral que ele tiver, antirretroviral que ele estiver usando. Então, no caso, simvastatina, em geral, utiliza preferencialmente a via de metabolização lá no fígado, né, do citocromo P450. E, enquanto isso, a gente sabe que os inibidores de protease também dependem dessa via. E o que acontece, então, é um aumento da disponibilidade e, portanto, da chance do seu paciente ter efeito adverso, especialmente com a Simva, seguido pela Rosuva, que tem interação com a maior parte dos inibidores de proteases também. Então, de maneira geral, simvastatina e rosuvastatina. A simvastatina é classe 3, não é para introduzir. Agora, a rosuvastatina com cuidado, mas preferencialmente não, porque a chance de interação também é boa. Então, se eu tiver que escolher uma estatina para o HIV, atorvastatina ou pitavastatina? Mas o nosso colega não viu esse podcast, porque esse podcast está sendo lançado só agora, então ele vai ver e vai se atualizar. No caso, ele acabou começando com Simva, porque ficou naquela, é o que tem, é melhor do que não ter nada, é o que tem aqui no postinho, e eu comecei com Simva. E dito e feito, ele começou com uma mialgia intensa, e pra gente relembrar, essa mialgia, ela era pegando mais grupo proximal, pegando mais coxa, o paciente sentia que ele tinha levado uma surra, entre aspas, tinha treinado muito, e veio com um quadro que pareceu mesmo uma intolerância à estatina. E o paciente já chegou falando que tomou coenzima Q10 e não melhorou. Você acredita? Acredito. E aí o infecto falou, bom, não vai resolver, né? Não chegou na meta, porque depois dessa troca, ele veio com um LDL de 110, e aí veio com uma CKMB, uma CPK aumentada, que não precisa, né, pra gente fazer o diagnóstico, mas sugeriu mesmo que pudesse ter sido isso. Então ele veio no retorno com LDL de 110, ou seja, não atingiu a meta, e uma CKMB aumentada, uma CPK aumentada. E aí ele foi e trocou para Rosu, que não melhorou também. Perfeito. E aí continuou com o quadro álgico, trocou para Atorva, que também, infelizmente, ele teve muita interação, teve dor ainda, e ele acabou indo para a pitavastatina com melhora dos sintomas. Com a pitavastatina ele chegou numa meta próxima ali de LDL que a gente queria de 70, mas ele ainda não chegou exatamente no 70. Ele chegou aí por volta de uns 85, 90 de LDL. E aí vamos ver o que você queria comentar sobre isso também. Então a questão é, sempre que a gente introduz a terapia hipolipemiante, já imagine o quanto de redução que é esperada quando você introduzir. Então, se você introduzir uma atorvastatina de 20, você já sabe que você vai ter uma redução ali de 30%, né? A atorvastatina de 40 ou 80, uma redução de 50%. Então, considerando que esse paciente ele teve um quadro típico de mialgia esperada,
depois que ele foi introduzida a simvastatina ou mesmo a Rosuva com inibidor de protease, ele teve essa intolerância. Qual que seria a conduta? Como você bem disse, não é necessário a dosagem de CPK, caso você, suspendendo a estatina, esse paciente melhore, né? Se você tiver o valor de CPK, isso muito te ajuda. Lembrando que valores superiores a 3 vezes o valor de referência, a gente já não gosta, e acima de 7 vezes é um valor proibitivo, tá? E, então, qual que seria a nossa conduta? A pitavastatina é uma estatina de potência moderada. Então, se a gente sabe que a sua introdução acarretaria ali uma redução de 30%, já seria interessante a associação com a ezetimiba, que aí tornaria uma alta potência. E em relação à interação medicamentosa de ezetimiba com as medicações, tranquila? Não teria problema. E pouco efeito colateral, e pouco efeito adverso. Beleza. E aí, não por acaso, né, a gente tem avaliado a questão da introdução da pitavastatina nos pacientes com HIV aí nesse estudo recente, né, que foi o REPRIVE. Uhum. O estudo REPRIVE foi um estudo recentemente publicado que avaliou. Não é o caso em si do nosso paciente, porque ele avaliou 7.700 indivíduos, mas em prevenção primária, né, só que indivíduos de baixo e moderado risco cardiovascular. E esses indivíduos tinham um LDL médio ali de 107, que quer dizer o seguinte: provavelmente eles não seriam tratados. E esse que foi o ponto interessante do estudo. E o que foi visto depois de 5 anos de segmento foi que o grupo tratado com pitavastatina de 4 versus o grupo placebo, esses indivíduos tiveram redução de desfecho cardiovascular de maneira importante. Então, a gente já sabia que pitavastatina era mais tolerada, mas agora, então, ele se estabeleceu como um benefício cardiovascular nos indivíduos com HIV e baixo e moderado risco cardiovascular. Legal. E puxando a discussão aqui de interação medicamentosa de TARV versus estatinas, né? Isso é muito comum, não é? Porque a gente, pelo fato do paciente já ser HIV, já tem uma heterogênese aumentada, né, acelerada, e o tratamento com inibidor de protease, tipo ritonavir, esses que acabam com VIR, eles acabam aumentando também o perfil, piorando o perfil metabólico, até uma causa de dislipidemia secundária. Perfeito. Além disso, a gente pode ter, como você comentou, muita interação medicamentosa. Então, qual que é a mensagem, assim, nesse ponto que a gente pode passar para o pessoal? Então, diante de um indivíduo que faz uso da terapia antirretroviral, a gente precisa avaliar com o infectologista, né, qual que é o melhor tratamento para ele. É claro que a gente não vai sugerir, a gente sabe que entre os inibidores de protease tem aqueles que mais favorecem ou menos favorecem a interação, mas que não cabe ao cardio decidir qual que é a melhor terapia para ele em relação à terapia antirretroviral. Então, às vezes a gente fica com vontade, né, de dar um pitaco, mas não é nosso papel. Nosso papel é definido o melhor tratamento antirretroviral, para controle, inclusive, de inflamação. Qual é a estatina que vai ser mais favorável? Então, a simvastatina e rosuvastatina são os que mais vão ter interação medicamentosa com os inibidores de protease comuns. Perfeito. E aí você já puxou o gancho, mas só para deixar registrado assim... Possibilidade de troca de TARV, né? Isso está em consideração pelo clínico, pelo cardio? A gente pode sugerir amigavelmente, mas assim como, né, a gente tem vontade de diminuir um corticoide num reumatológico, mas não é nosso papel. Carinhosamente, a gente faz um pedido de se seria possível a mudança da terapia e devido à interação com o nosso risco cardiovascular. Boa, porque até a gente deu uma checada antes aqui que parece que, por exemplo, dolutegravir, nesse caso, poderia ser uma opção até menos aterogênica, né? Menos dislipidêmica no contexto de piora do perfil metabólico. Então, poderia nos facilitar, mas não é a gente que vai mexer nisso, né? Perfeito. Então, como é que ficou o nosso paciente? Então, ele acabou atingindo a meta, conforme você falou. Então, começamos com Simva, teve intolerância por estatina, mialgia intensa e tal. Trocamos para Rosuva, ainda não melhorou ainda. A gente não chegou nem a dosar o perfil metabólico nesse contexto, porque ele acabou tendo dor, mudou para Torva, continuou com dor, e aí depois que a gente jogou para Pita, ele melhorou da dor, e a associação com ezetimiba, ele chegou na meta da prevenção primária que a gente queria, que era em torno de 70. Maravilha. Então, o fechamento desse caso é isso. Então, é um paciente HIV de 45 anos, em uso de TARV,
com um LDL aumentado e teve intolerância à estatina, tá bom? E acho que o fechamento é isso, porque é uma coisa muito comum do dia a dia, né? A gente ter essa heterogênese e essas interações e a mialgia e estatina. E um paciente apesar de ser uma prevenção primária, é um doente que tem um risco aumentado, né? Pra gente ficar mais atento. E em relação à intolerância, o que a gente tem que prestar atenção? Em primeiro lugar, aos sintomas típicos, né? Que a gente já fez até um outro podcast a respeito disso, mas que é, né, mialgia de grandes grupos musculares, simétricas, e normalmente ali nos primeiros 15 a 30 dias de utilização da estatina. O nosso paciente apresentou esse quadro típico. Se você tiver diante de uma CPK, né, se você conseguir coletar e ela tiver 3 a 7 vezes o valor de referência, a indicação é suspenda a medicação 4 a 6 semanas e reintroduza em dosagem mais baixa ou um novo tipo de estatina. Isso aí que atue até por uma via diferente, que né? atue, de repente, ao invés de uma hidrossolúvel, uma lipossolúvel ou vice-versa. Em relação, coloquei a estatina, né? O paciente voltou a ter mialgia. Sempre lembrar das causas secundárias. Então, nossa diretriz recomenda dosagem de TSH, de FAN, de VHS, para procurar outras causas que podem justificar essa mialgia do nosso paciente. Mas a mensagem é acompanhar a queda dessa CPK de 4 a 6 semanas antes de reintroduzir uma nova terapia. Maravilha. Então, a gente fecha dessa forma. E lembrar, pessoal, porque às vezes o pessoal não pensa nesse raciocínio do lipossolúvel ou hidrossolúvel, às vezes eles pensam como estatinas como se fosse uma coisa única, né? Uhum. Mas tem diferença entre elas e não é pra gente pensar, digamos assim, eu vou chegar a uma estatina de alta potência, ele não tolerou Rosu, não quer dizer que ele não vai tolerar a Torva, são metabolismos, são vias diferentes. Então, já sabendo isso, a gente tem muito em mente que a pita é a estatina de escolha no HIV, mas às vezes o paciente ele já é uma prevenção secundária, ele não vai chegar na meta com a pita, e a gente precisa da associação de, por exemplo, a Torva, que é safe, é segura, com o ezetimibe, por exemplo, para a gente chegar nessa dose-alvo, que foi o caso que a gente chegou. Perfeito. E aí a questão da gente ter paciência, né, e retomar com uma dose mais baixa e ir aumentando conforme a tolerância do paciente. Maravilha. E com a enzima Q10 não ajuda, tá bom, não pessoal? Ajuda. Bom, então acho que ficou legal esse primeiro modelo aqui. E vamos partir então para o segundo caso, então, Elaine. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, o segundo caso, prestem atenção. Agora é um paciente do sexo masculino, 65 anos, tá? Tá aparecendo até aqui embaixo, aqui no lettering. Doente renal crônico estágio 4, ou seja, ele tem um clearance aí entre 15 e 30. Diabético do tipo 2. E vem numa consulta, né, com um LDL de 150 e uma glicada de 8,5. Óbvio que tem uma glicemia de jejum já também alterada, maior do que 130, e tem um perfil com triglicerídeo também mais aumentado, mas acho que pra gente focar é isso, Elaine. O que mais você quer saber desse caso? Então, esse paciente, ele tem antecedente familiar, antecedente pessoal? Não, assim, então, basicamente ele é renal crônico, provavelmente por uma nefropatia diabética, tem uma creatina basal de 2,5, dando um clearance de 26 pelo CKD-IPI, e um diabético mal controlado aí, que, como a gente comentou, estava fora da meta dele. Tá? Peso e IMC você tem? Ele tem sobrepeso, tem um IMC de 28. Então, quer dizer, nós estamos diante de um paciente que tem sobreposição de duas situações especiais em dislipidemia, que é a doença renal crônica e o diabetes. Igualmente, né, que impactam em aumento do risco cardiovascular, mas cada uma com a sua peculiaridade. O que elas têm em comum? As duas têm aumento, né, de triglicérides e VLDL, quilomicron, e tem diminuição de HDL. Então, tanto a doença renal crônica quanto o diabetes, eles têm aumento dessas lipoproteínas, porém, eles têm aumento de risco cardiovascular associado a LDL mais oxidado. Então, esse somatório de condições é o que torna o nosso paciente com doença renal crônica e diabetes mais sensível a ter aterosclerose. Porém, o doente renal crônico, o que ele tem de particularidade? Se a gente graduar o indivíduo, então, em estágios, né, de 1 a 5 e depois o dialítico, essa relação de risco cardiovascular e LDL não é linear. O que isso significa? Isso significa que
Até os indivíduos ali de estágio 3, os estudos mostram que, sim, é benéfico a gente introduzir a terapia e seguir o risco cardiovascular conforme a nossa estratificação habitual. Entre 3 e 5, o estudo que embasa a utilização da estatina e redução de risco é o estudo SHARP. E o que ele avaliou? Ele avaliou já indivíduos que, doença renal crônica, não submetidos a diálise, mas também tinha dialíticos e em diálise peritoneal. E aí eles receberam simvastatina com ezetimibe e foram seguidos por 5 anos. Eles tiveram redução de desfecho. Então, a nossa conduta em tratar os pacientes com doença renal crônica e estágio 3 a 5 está baseado nesse estudo SHARP. O que a gente vê é, a partir do estágio 5, se o nosso paciente, ou então um paciente que se torna dialítico, o paciente que se torna dialítico, a gente mantém a estatina para ele. Mas a recomendação das nossas diretrizes, da diretriz americana e europeia é, paciente que está em diálise e necessita em prevenção primária de tratar a dislipidemia, não está indicado introdução de estatina. Então, prevenção primária e um paciente dialítico que você atende pela primeira vez, não está indicado a introdução de estatina. Esse paciente tem 2,4, né, de estatina, de creatinina. 2,5, 2,5. Então, quer dizer, ele vai se enquadrar ali como um estágio 4, 5, né, de classe de doença renal. Então, assim, ele tem indicação da gente tratar, só que aí tem algumas peculiaridades, até mesmo pelo diabetes, né? Uhum. Qual é o risco cardiovascular dele? Ele vai acabar ficando, né, um risco aumentado, Um risco alto, não? Então, a nossa meta de LDL para ele, apesar da dislipidemia mais comum dele apresentar, é triglicérides aumentado e HDL baixo, mas focando em risco cardiovascular, LDL abaixo de 70. Uhum. Trataremos com o quê? E até outro ponto também, porque, se não me engano, na diretriz europeia, ele também coloca a diferenciação do diabético, né? Se é um diabético de pouco tempo ou muito tempo, Perfeito. né? No caso dele é muito tempo. Perfeito. E aí a gente acaba tendo, se não me engano, diabético tipo 2, acho que é mais do que 10 anos, Perfeito, se não me engano, é isso. o tempo, né? E, putz, a maioria dos pacientes, né? Esse daqui tem 65 anos. A chance dele ser diabético há mais de 10 anos é alta, então ele, só pelo fato de também ser diabético por mais de 10 anos, a gente já tem uma meta, já acaba não ficando como risco intermediário. É difícil a gente encaixar um diabético tipo 2 em baixo risco, né? Uhum. Só o fato dele ser diabético, ele já ganha um risco intermediário, mais do que 10 anos, e aí não precisa forçar muito, já fica um risco alto também. Que são os fatores modificadores, né? Então, o primeiro que a gente olha é a idade. Então, um homem acima de 49 anos, a mulher acima de 56, provavelmente... É difícil, né? Não já se vai encaixar. se enquadrar ali num risco mais elevado. Segundo ponto, o diabético com síndrome metabólica. Puxa, a situação mais Barriguinha. comum que a gente tem, Ou o diabético que tem mais alguma comorbidade. A gente sabe, a maior parte deles, né? Hipertensos, né? Ou mesmo com a síndrome metabólica. E com 10 anos de história. Associação à doença renal com clearance abaixo de 60. E aqui, interessante. Acho que ele fechou todos os checklists. Ele tem todos. E aqui, se você, né, ainda tivesse... eu quero estratificar, tem um paciente diabético que eu quero estratificar o risco cardiovascular para saber se ele é intermediário ou aumentado. Aqui é bem interessante dizer que é diferente da população, que se você fizer o score de cálcio, um score de cálcio acima de 10 no Boa. paciente diabético, ele já reestratifica o seu paciente como um risco mais aumentado, e na população em geral a gente sabe que esse valor seria de 100, né? Perfeito. Além disso, uma outra coisa que agravaria ainda mais, não para a gente incluir no score de risco global, porque isso não é contemplado, mas é a relação de microalbuminúria. A gente sabe que o Perfeito. paciente que tem uma nefropatia com albuminúria aumentada também acaba aumentando o risco aterosclerótico desse paciente, e é um paciente mais inflamado. E ele tinha uma microalbuminúria aumentada. Não vamos entrar nesse detalhe aí do tratamento, né, mas da microalbuminúria, mas também acaba levando em consideração também. Beleza. Então, basicamente é um paciente que é uma bomba, né? Uma bomba relógio, porque diabético, renal crônico, tem vários outros fatores de risco, fica com uma meta de LDL para 70, tá? E aí? Ele começou um tratamento com atorvastatina, numa dose aí de pelo menos 20 miligramas aí, para ver como é que ele ficou. E aí, mentira, colocou 40, vai, pra ficar mais fácil. E aí a gente chega no alvo aí. Então, só para vocês saberem, os exames iniciais dele eram um LDL de 150 no basal, um HDL baixo, como você tinha comentado aí, é um sexo masculino, um HDL de 35, um triglicerídeo de 200 com a creatina de 2,5. Uhum. Depois do tratamento com a torva, ele foi para um LDL de 90,
HDL ficou em torno de 40, que até melhorou um pouco, não é o que a gente está torcendo só com o tratamento, mas com mudança de estilo de vida. E o triglicerídeo deu uma beliscada para baixo, foi para 180. Creatinina deu uma leve oscilada, foi para 2,7. E a gente otimizou o tratamento da diabetes, chegando numa glicada de 7,5. E aí deu uma melhorada aí no perfil metabólico. Se quiser comentar alguma coisa aí, Helene. Então, tem a nossa diretriz, a brasileira de dislipidemias, ela orienta bem a respeito da dosagem, né, das doses das estatinas na doença renal. Então, por exemplo, a gente sabe que a partir de um clearance de 60, já precisamos fazer ajuste na dose das estatinas. Então, a atorvastatina, por exemplo, a gente aceitaria na dose até de 20 miligramas. Olha. Então, quer dizer, se eu quero colocar estatina para o nosso paciente e chegar ali na queda de 50% do valor que você tem, o ideal é que a gente já associe ezetimiba. Porque a dose máxima, então, da atorvastatina seria de 20. Da Rosuva, quanto? 10 miligramas. Caramba. Então, apesar da gente... Eu sempre sou a favor, né? Pesar Use a estatina, pesar a mão, já que cada vez que você dobrar a dose, você vai ter um ganho de 6%. Então, já comece com uma dose alta, para não ter essa perda de benefício e não ficar ali na inércia. Porém, então, no paciente com doença renal... a gente precisa levar em consideração o ajuste de dose quando o clearance é abaixo de 60. Então, Rosuva 10, atorvastatina 20, a simvastatina até 40. Então, vai ser muito comum a utilização da ezetimiba para você ganhar benefício cardiovascular. Perfeito, legal. E, então, assim, isso era uma coisa que eu ia falar, que eu ia perguntar aqui. O tratamento da dislipidemia na DRC, então, resumidamente, é isso que você comentou. Perfeito. A gente tem que ajustar a dose com clearance abaixo de 60, evitar iniciar na prevenção primária num paciente dialítico. Isso. Né, porque acaba, até na DAC crônica também, a gente acaba sabendo que os pacientes dialíticos, né, renal crônico, sempre vão ter um desfecho pior. A despeito disso, a gente acaba também não tendo um benefício na introdução. E... bom, aí vamos supor que esse paciente não chegou na meta de LDL preconizada. Como que a gente vai otimizar o tratamento na DRC? Seria, então, a associação de ezetimiba, por exemplo, Perfeito. Né? E o tratamento dos triglicérides, né? Já que a dislipidemia mais comum do diabético e também da doença renal é a hipertrigliceridemia. Como é que a gente pode fazer para melhorar? Bom, assim como na população em geral, a indicação da utilização de fibrato é para prevenção de pancreatite quando o triglicérides é acima de 500. Uhum. Então, a utilização de fibrato é muito bem estabelecida, né? Como uma situação adjuvante à estatina na prevenção. A estatina para prevenção de risco cardiovascular com a ezetimiba, e esse é o nosso foco. Então, triglicéridos de 200 a 500, a conduta é mudança de estilo, estatina e mudança de estilo de vida. Aumentar a atividade física, redução de peso e controle do diabetes. Acima de 500, a gente pode considerar o fibrato, mas lembrando que os fibratos, eles têm potencial para miopatia em associação com a estatina, em especial no grupo do doente renal. Uhum. Então, a gente entraria mesmo naquele paciente que não tem jeito, pesando risco-benefício. Algumas pessoas podem considerar... Isso a gente não estava combinado, hein, gente? Algumas pessoas podem considerar, talvez, se fosse escolher... Tem alguns subanálises de estudos que geram a hipótese, né? Mas talvez usar fenofibrato no diabético, né, poderia ter algum benefício. Perfeito. Assim como... a gente tem alguns estudos, né, com o Vascepa, que a gente até já comentou, acho que no outro podcast, não lembro agora, mas... que também não tem no Brasil, que é o ômega 3, né, rico em DEA, mas que não é o foco aqui. Uhum. Mas também são opções ou não? Talvez o fenofibrato nesse paciente com triglicerídeo, né, limítrofe, ou o uso do Vascepa, que é o ômega 3. Nesse caso aqui, se a gente tivesse à disposição, né, não estou falando de nível do SUS, estou falando que o paciente que eu tenho recurso pode trazer importado e tudo mais. Você deixaria ou não? Então, em relação ao fibrato, essa conduta, ela é baseada no estudo ACCORD, que é um estudo que levava em consideração pacientes com HDL abaixo de 34 e triglicérides acima de 200. Quase. Então, tá ali. Mas essa conduta tem cada vez mais sendo deixada de lado, principalmente agora com os estudos mais novos, né, do pemafibrato, que teve o Prominent recentemente, isso, em que avaliou que a redução de triglicéridos não teve vinculada à redução de desfecho cardiovascular. Mais uma droga. Então, quer dizer, fibrato realmente a gente deixa para prevenção de pancreatite acima de 500 de triglicérides.
Para prevenção de risco cardiovascular, depois que o nosso paciente está com as metas de LDL ali controladas, um paciente de alto risco, a gente pode considerar o uso de 2 a 4 gramas de ômega 3 naquele indivíduo para ajuste de triglicéridos, mas ainda não é uma recomendação forte em diretriz. Até porque os estudos vieram conflitantes, né? Conflitantes. O placebo era óleo de coco? Era óleo mineral. E então interferiu nos níveis de LDL e que, consequentemente, o grupo placebo teve seu risco cardiovascular aumentado. Então, ainda não tem força de diretriz para a gente indicar. Queria até compartilhar um caso que eu peguei, a gente não conversou desse daí, mas assim, é uma paciente que eu poderia ter te mandado mensagem até, inclusive. Eu tava atendendo lá no Incor, no convênio, no particular, um paciente. Eu acabei descendo no Lípides para tirar dúvida até. Peguei uma paciente de 55 anos, prevenção primária, diabética. Fiz o diagnóstico do diabetes lá na consulta. Nos primeiros exames veio um triglicerídeo de 6.000, uma glicada de 10. Nem era uma glicada tão absurda, mas assim, e HDL baixo, né? Então, o tratamento foi basicamente isso. Eu insulinizei a paciente, ômega 3, atorvastatina, no caso fibrato, para o risco de pancreatite, e aí ela retornou com um triglicerídeo aí de 600 ainda. Mas ainda assim, um caso bem... Porque assim, antigamente ainda tinha ácido nicotínico, que a gente acaba não tendo como opção para tratamento da trigliceridemia isolada nesse caso. Mas lembrar que é uma causa secundária. Então, tratando geralmente o diabetes, a gente acaba tendo um controle melhor do triglicerídeo também. Perfeito. Boa. Acho que é isso que dá pra fazer, né? Não tem Vascepa, não tem outras coisas, né? Beleza. Então, para fechamento, então esse caso era um paciente doente renal crônico e diabético, então duas populações de alto risco cardiovascular com LDL fora da meta e acabou chegando na meta de LDL próxima só com estatina. Quando a gente associou ezetimibe, a gente chegou na meta. Lembrando que a cada dobrada de estatina a gente chega a reduzir 6%. Quando a gente associa ezetimibe, sobe mais de 20% aí de redução de LDL. E eu quero deixar um último ponto, que não é propriamente também o nosso paciente, mas que é o paciente que teve transplante renal, que é muito comum, né, da gente discutir isso também. Devido à utilização dos inibidores de calcineurina nesses pacientes, né, então de ciclosporinas, a gente sabe que esses pacientes eles têm mais tendência a ter interação medicamentosa com as estatinas também. Então, esse é um paciente que, se eu precisar introduzir fibrato para eles vão implicar na interação de tal maneira que eles diminuem os níveis de ciclosporina. Então, não é interessante. Ao passo em que eu coloco ezetimiba, não está indicado ezetimiba no pós-transplante, por conta também de aumento da concentração sérica de ezetimiba e aumento do potencial de interação. E as estatinas mais comuns, elas devem ser colocadas em doses baixas e ir aumentando, porque realmente tem tendência a subir bem a CPK e induzir mialgia nos pacientes. Então, a mensagem é, pacientes em transplante renal, não introduzir ezetimiba, cuidado com fibrato por conta de diminuir a ciclosporina e cuidado com estatina pelo aumento do potencial de miopatia. Perfeito. Tava vendo até porque, assim, uma coisa que também acaba tendo, eu joguei aqui na minha calculadora de interações, muitas vezes os pacientes com transplante renal, eles acabam usando tacrolimus, outras medicações também, e diltiazem eventualmente para aumentar nível sérico, né, pela interação. E a gente também, às vezes, pode ter algum grau de interação, não só com os imunossupressores, mas com o diltiazem, por exemplo, que a torva tem uma interação moderada, mas... Peguei a torva para dar um exemplo, mas assim, fica atento que a gente também tem que pensar eventualmente, se usar diltiazem ou outras medicações que o paciente vai ter, além dos imunossupressores também. Perfeito. Beleza, gente. Então, Elaine, a gente fica por aqui nessa primeira metade aqui do nosso discussão de podcast, dos casos clínicos. Para quem é aluno do curso de consultório, a discussão vai continuar com os casos 3 e 4, que a gente vai falar da gestante, né, dislipidemia na gestação, e dislipidemia no paciente lúpico ou um paciente reumatológico. Que também são assuntos muito quentes e muito importantes no nosso dia a dia. Para quem é aluno do curso de consultório, eu vejo vocês lá, junto com a doutora Elaine. Para quem não é aluno do nosso curso de consultório, o link está aqui na descrição. Elaine, queria agradecer pela participação, Mariana também pela participação, e são sempre muito bem-vindas aí. Muito obrigada, pessoal. Eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas. Meu Instagram é @doutorelaine.coutinho. E eu fico à disposição, caso vocês tenham dúvidas, queiram dividir caso do consultório, estou realmente à disposição.
Maravilha, galera. Não deixe então de comentar, de clicar no sininho para receber a notificação e curtir aqui a nossa página. Se vocês tiverem alguma dúvida, tiver algum paciente no consultório que tenha uma situação desafiadora no tratamento da dislipidemia, mandem aqui que a gente vai estar sempre atento também. Eu quero saber o que vocês acharam desse modelo novo de podcast. A gente fica por aqui. Eu vejo vocês na parte 2 aí, na continuação dos casos de dislipidemia em situações mais especiais. Valeu e até a próxima.